Ok, o Natal que estamos a celebrar hoje fala-nos de, entre muitas outras coisas, da forma como Deus, de uma maneira habitual, Ele age de formas absolutamente inusitadas aos olhos humanos ao longo da história. O Natal é uma excelente evidência disso. E uma das formas como Deus e a sua graça agem de uma forma inusitada é escolhendo de uma forma soberana os fracos, os menores, aos olhos do mundo, para colocá-los em lugares de honra e em lugares de vitória. E a narrativa do nascimento de Jesus é uma evidência dessa forma de agir, desse modus operandi de Deus. Não só na forma como a história decorre, mas o propósito de Deus com isso. Porque é que Deus faz assim? E Deus faz assim para a sua glória. Deus age assim para a sua glória, para que para o homem não fique glória nenhuma e toda a honra, toda a glória vá para Deus. Então o Natal é o início da história nesta terra daquele que por excelência é o descendente prometido da mulher, de Eva. Nós temos estado a ver Gênesis e hoje vamos continuar. E o Natal evidencia exatamente aquilo que nós estamos a ver ao longo deste percurso em Gênesis. O descendente prometido, Jesus, é aquele que viria esmagar a cabeça daquele que, por meio das tentações, colocou Adão e Eva em queda e com eles toda a humanidade, trazendo pecado, trazendo todas as consequências do pecado. Então hoje nós vamos encaixar mais uma peça no grande puzzle da história da redenção que o Deus triuno engendrou para resgatar a humanidade do pecado e da morte. Hoje vai ser mais uma peça. Vamos ver como Deus escolhe os improváveis, os fracos, os pecadores, para exaltar a sua graça soberana. E para isso nós vamos olhar para o capítulo 25 de Gênesis. Então vamos ver o nascimento, não de Jesus, ou também falaremos do nascimento de Jesus, mas veremos o nascimento de outras duas crianças, gêmeos. Vamos falar de gêmeos. Não é da Síria. Então vamos ao capítulo 25. Acho que é melhor trocar aqui a pilha, não sei se é a pilha atrás lá. E nós vamos ler todo o capítulo. Capítulo 25, então. Abrão tomou outra mulher que se chamava Quetura. Ela deu à luz Zinrã, Joxã, Medã, Midian e Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Anoc, Abidá e Eldá. Todos estes foram filhos de Quetura. Mas Abrão deixou tudo quanto possuía para Isaque. No entanto, deu presentes aos filhos das suas concubinas e ainda em vida afastou-os do seu filho Isaque enviando para o Oriente, sim, para a terra oriental. O tempo da vida de Abrão foi de 175 anos. E Abrão expirou, morrendo em boa velhice, idoso e com muitos dias, e foi reunido ao seu povo. Então Isaque e Ismael, os seus filhos, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, que ficava próximo de Manre, o campo que Abrão tinha comprado dos Eteus. Ali foram sepultados Abrão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o seu filho, e Isaque habitava perto de Beer-Lai-Roi. Estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, lhe deu. E estes são os nomes dos filhos que Ismael, por ordem, segundo as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdeel, Mipsão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Kedmá. Esses são os filhos de Ismael e os seus nomes, dados às suas vilas e aos seus acampamentos, 12 chefes segundo as suas tribos. O tempo da vida de Ismael foi de 137 anos. Então ele expirou e ao morrer foi reunido ao seu povo. Os ismaelitas habitaram desde Avilá até Sur, em frente do Egito, com quem vai em direção da Assíria. Assim Ismael se estabeleceu defronte de todos os seus irmãos. E estas são as gerações de Isaque,
filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha 40 anos quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, arameu de Padã-Arã e irmão de Labão, o arameu. Isaque orou com insistência ao Senhor em favor da sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, a sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre. Então ela disse: porque estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor respondeu: há 2 nações no teu ventre, e desde as suas entranhas 2 povos se separarão, e um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumprindo os dias para ela dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. O primeiro que saiu era ruivo, todo ele como uma veste de pelos, e foi chamado Esaú. Depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, por isso foi chamado Jacó. E Isaque tinha 60 anos quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram e Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Mas Jacó, homem tranquilo, que habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque comia da sua caça, mas Rebeca amava Jacó. Jacó tinha feito um guisado quando Esaú chegou do campo, faminto. E Esaú disse a Jacó: deixa-me comer desse guisado vermelho, porque estou faminto. E por isso se chamou Edom. Jacó respondeu: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Então Esaú afirmou: eu estou a ponto de morrer, do que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó disse: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Jacó deu pão e o guisado de lentilhas a Esaú. Ele comeu, bebeu e, levantando-se, seguiu o seu caminho. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Até aqui. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos-te a tua ajuda para ouvirmos a tua voz, para entendermos este texto. Senhor, que tu nos ajudes a sabermos aquilo que tu queres de nós nesta tarde. E que tu nos dês a força do teu Espírito que habita em nós para colocarmos em prática aquilo que tu esperas de nós. Assim te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, nos primeiros versículos do nosso capítulo aqui, do nosso capítulo 25, nós temos... E o autor de Gênesis, que é Moisés, dá-nos informações adicionais aqui acerca de Abrão, terminando o relato de Abrão com o sepultamento dele. E nós percebemos aqui como Abrão tomou uma outra esposa. Além de Sara, ele tomou Quetura e teve 6 filhos de Quetura. Agora, não sabemos em que ponto da história do patriarca este relacionamento com esta mulher é estabelecido. Mas, no entanto, muito possivelmente foi antes ainda de Sara morrer. O texto fala-nos em concubinas. Agar era uma concubina e possivelmente Quetura estava no mesmo nível de Agar, o que não era incomum na cultura do antigo Médio Oriente, que os homens mais abastados tivessem segundas esposas, tal como Agar e principalmente as servas da mulher. E os nomes na primeira genealogia que nós temos aí, dos filhos de Abrão com Quetura, vão corresponder a nomes que nós vamos encontrar depois em povos. Okay? E um dos objetivos do autor de Gênesis é fazer isso, é mostrar os povos circunvizinhos de Israel, de onde é que eles vêm, qual é a origem deles, demonstrar a distribuição dos povos ali à volta. E então, um desses povos foram os midianitas, fala aí em Midian. Foram, por exemplo, os midianitas que compraram José, mais tarde, aos irmãos de José, e que depois o venderam aos ismaelitas. Então foram os midianitas. Além deles, também nós temos os descendentes de Isbaque, que são possivelmente uma tribo da Síria, mencionada em fontes sírias, não na Bíblia, mas em fontes sírias. Então, além dos ismaelitas, descendentes do filho de Abrão com a sua concubina Agar, nós temos também os descendentes de Quetura, que vai dar origem a outros povos. Aqui nós temos uma parte do cumprimento da promessa que foi feita a Abrão, que ele seria o pai de nações. Ok? No entanto, só uma nação, só um povo é que podia ser aquele que carregaria a semente da mulher. E nesse sentido, aquilo que nós vemos o autor de Gênesis aqui a fazer é afunilar. Ele diz que Abrão despachou os filhos de Quetura, deu-lhes presentes e enviou-os embora. E depois nós vemos também Ismael a ser descrito na sua descendência, e o autor mostra-nos que esta descendência não é a descendência de Abrão, a descendência da linhagem da mulher, da descendência de Eva, que traria ao mundo o Messias. Ok? Abrão, antes de morrer, então, ele despede os filhos, ele morre com 175 anos e o patriarca foi então sepultado junto da sua esposa. No versículo 12 nós temos um novo Toledot. Para quem tem acompanhado desde o início,
Toledot é uma expressão hebraica que significa estas são as gerações de, ou esta é a história de, ok? E é esta expressão que tem dado desde o início estrutura a todo o livro dos Gênesis, ok? E só nesta passagem nós temos 2 Toledotes. Estas são as gerações de Ismael e depois estas são as gerações de Isaac. Então, o que é que o autor do Gênesis está a fazer? Quando ele usa esta expressão, estas são as gerações de, ele está a querer chamar a atenção do leitor para a descendência da mulher. E aqui ele está a afunilar, ele está a dizer estas são as gerações de Ismael, mas não é esta. Na verdade, aqui está a semente da serpente. Ele depois vai dizer estas são as gerações, e ele faz isso de uma forma muito breve. Depois ele vai demonstrar estas são as gerações de Isaac. E aí ele vai ficar até ao capítulo 37. Ok? Do 25, que é o nosso capítulo hoje, até ao capítulo 37, o autor vai se deter nesta pessoa, neste descendente. E no capítulo anterior nós vimos como Deus conduziu o servo de Abraão na busca de uma esposa para Isaac. Numa história humanamente impossível de se concretizar, de achar aquela mulher e de todos os incidentes que se dão, a esposa escolhida por Deus, a gente percebe, é Rebeca. E quando Isaac casou tinha 40 anos. No entanto, os filhos dele com Rebeca ainda demoraram para vir, porque Rebeca, tal como Sara, era estéril. E aqui fica em suspenso outra vez a narração desta história, a percepção de como é que a linhagem da mulher se vai desenrolar. Fica em suspenso novamente. Ela é estéril. No entanto, o que é que acontece? Isaac, como um bom marido, ora pela sua esposa. Ele ora por Rebeca e Rebeca engravida. Mas 20 anos depois. Não foi logo. Ambos os nascimentos, tanto de Sara quanto de Rebeca, foram uma obra milagrosa de Deus em fidelidade à sua aliança. Porém, o processo, como eu disse, não foi rápido. As respostas não vieram logo. Para Abraão, decididamente, e para Isaac também não. Rebeca engravida ao fim de 20 anos de casamento. Só que se por um lado, quando ela engravida, certamente ela ficou alegre e feliz porque é a resposta ao desejo dela, ao mesmo tempo ela tem dores na gravidez dela, fruto dos filhos andarem a guerrear dentro dela. E ela pergunta-se a Deus, porquê é que isto me está a acontecer? E então ela consulta o Senhor. E o Senhor vai responder. E a resposta vem. E aqui nós já vamos poder perceber, o autor já nos mostra como temos aqui diante de nós a questão das linhagens, das gerações diferentes. Tanto que ele vai dizer, não só que estão 2 meninos dentro dela, mas vai dizer que estão 2 nações dentro dela. 2 nações. Ele diz que um dos filhos será mais forte que o outro e o mais velho servirá ao mais novo. Um será honrado e o outro servirá. E o que se esperava que fosse aquele escolhido por Deus, afinal não é. Não vai ser ele. Não é o mais velho. Outra vez. A promessa de que o mais velho servirá ao mais novo é revolucionária naquela altura. Face àquela que era conhecida como a lei da primogenitura, que dizia que o filho mais velho tinha por direito natural, ou seja, por direito de nascimento, o dobro, devia ter o benefício do dobro dos bens do pai. Mas, no entanto, aquilo que Deus está aqui a dizer é que as coisas são diferentes daquilo que é habitual aos olhos humanos. O primeiro filho que nasceu é descrito como sendo ruivo, revestido de pelo, e deram-lhe o nome Esaú, que significa peludo. Esaú significa peludo. O nome ruivo, em hebraico, Admoni, é o que vai dar nome depois aos descendentes de Esaú, os Edomitas. Daí nós temos a similaridade no som. Um povo que será constantemente o que é Israel? Inimigo de Israel. O segundo filho não vai ser descrito em função das suas características físicas. Esaú, e para quem já conhece toda a história, percebe porque é que é descrito em relação às suas características físicas. Isaac vai ser descrito em função do quê? Da sua forma de agir, da sua ação. O segundo bebê, diz-nos o autor, nasceu a fazer o quê? A agarrar o calcanhar de Esaú. E por isso chamaram-lhe Jacó. E aqui nós temos um jogo de palavras no hebraico. Em hebraico o nome Jacó é Yaakov. E a palavra para calcanhar é Akev. E a palavra Yaakov é derivada do hebraico, da palavra hebraica Akav, que significa proteger. Então, Yaakov é possivelmente uma versão abreviada de que Deus protegerá este menino. E aqui nós temos um pré-anúncio desta proteção de Deus deste menino ao longo da sua vida. E para quem já conhece a história de Jacó, sabe como Deus de facto protege Jacó ao longo de toda a sua vida. Por outro lado, com este jogo de palavras,
com este jogo de palavras, nós temos também um indício da ação enganadora e manipuladora, engendradora de esquemas por parte de Jacó. Aquele que agarra o calcanhar. Ok? Calcanhar. Aquele que agarra o calcanhar. Uma expressão que aponta para apanhar os outros em falso. Agarra o calcanhar do outro. E é isso que Jacó vai fazer a vida toda. Vai enganar. E também vai ser enganado. Porque Deus trata-nos muitas vezes com o melhor tratamento. Então, desta forma, aquilo que o autor já está a fazer, ao descrever assim tanto Esaú e a descrever Jacó, ele está a preparar o cenário para a narrativa que virá a seguir. E no versículo 27, Esaú vai ser descrito como um caçador. E isto casa com a descrição que foi feita anterior. Ele é um homem do campo, Jacó um homem tranquilo que morava em tendas. E aqui o facto do autor de Moisés dizer que ele habitava em tendas pode ser uma associação com Abrão e com Isaac, que também são descritos antes como habitando em tendas. Ou seja, o que o autor pode estar a querer fazer é demonstrar que Jacó é aquele que é o escolhido para ser o descendente da mulher. A palavra tranquilo, que é usada aí para descrever Jacó, tem suscitado questões junto dos tradutores. A palavra usada significa literalmente íntegro. Íntegro. Agora, Jacó é tudo menos uma pessoa íntegra. E nesta narrativa que nós vemos aqui, que o autor vai descrever agora, ele não tem uma postura de integridade. Em Jó, capítulo 1, versículo 8, Jó vai ser descrito como sendo um homem íntegro. Exatamente a mesma palavra que é usada aqui no hebraico, tam. Agora, como é que pode ser Jacó descrito desta forma? Nós conhecendo, para aqueles que nós conhecem Jacó. Então, o narrador descreve-o assim. Isto talvez para quê? Isto talvez para associá-lo, ligá-lo a outras pessoas que já foram descritas assim também no livro. Quem é que já foi descrito assim? Nós temos alguém que foi descrito como íntegro. Noé foi descrito como íntegro. Nós temos alguém a quem foi pedido: anda em justiça e com integridade diante de mim. Abraão. Então o que o autor possivelmente está aqui a dizer é que Jacó é o escolhido de Deus para ser o descendente da mulher. Agora, nem Noé, nem Abraão, e nós já vimos a vida deles, nenhum deles era perfeito, nenhum deles viveu uma vida sem erro diante de Deus. No entanto, o que é que eles fizeram? Mesmo no meio dos seus erros, eles temeram e eles confiaram em Deus. Abraão fez muita burrada, nós já vimos isso. No entanto, Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. É o que nos diz o texto. Então ele é declarado justo porque ele creu, não porque ele agiu de forma perfeita. E o que nós vamos ver mais à frente é que Jacó é um homem que vai passar a temer a Deus. E o que faz dele íntegro é o Deus em quem ele crê, não é necessariamente a sua ação e a sua forma de viver. A antecipação da tensão da narrativa que vem a seguir também é demonstrada na distinção que o autor faz do amor dos pais para com os filhos. Nós percebemos já aqui uma divisão. Jacó amava Esaú, Rebeca amava Jacó. Então, este amor mais à frente vai se refletir de uma forma com consequências significativas para a vida dos dois, em que Rebeca vai entrar num esquema com Jacó, mas isso é outra história, a maior parte daqui já conhece. O narrador em seguida vai passar a descrever um acontecimento da vida de Jacó e de Esaú que demonstra como a profecia que tinha sido feita a Rebeca quando os bebés estavam no ventre se cumpre. Jacó tinha feito um ensopado e Esaú estava cheio de fome, exausto, vindo do campo. E ele pede para comer dessa comida preparada pelo irmão. E Esaú vai suplicar em desespero: por favor, dá-me de comer. E ele vai se referir por 2 vezes à comida como sendo vermelha. Vermelho, vermelho, Adom, Adom. 2 vezes ele vai dizer isso. Daí também, e depois o autor vai comentar isso, que os descendentes de Esaú vão ser os edomitas. E é aqui que é aplicada a manipulação enganadora de Jacó. Jacó propõe vender a comida em troca do direito de primogenitura. Esaú, desesperado pela fome, aceita. No entanto, Jacó quer garantir que de facto agarra o calcanhar e tem condições de o puxar. E por isso ele vai dizer: Esaú, eu só te dou se tu jurares aqui. Esse juramento era um acordo legal que tinha que ter testemunhas. Jacó agora, então, depois de Esaú se repastelar, Jacó tem o direito de primogenitura. Jacó agarrou o calcanhar de Esaú, puxou e passou-lhe à frente. A refeição foi servida, Esaú comeu, bebeu, levantou-se e saiu. E reparem que os verbos estão todos a seguir uns aos outros, pontuando esta ânsia de Esaú e depois ligado àquilo que o comentador vai dizer a seguir.
que Esaú desprezou a sua primogenitura. O desprezo da primogenitura aqui por parte de Esaú não é só o desprezo pela primogenitura, é o desprezo por Deus. Porquê? Porque certamente que Esaú já tinha ouvido vezes sem conta a história daquilo que Deus tinha falado ao seu avô, de como Deus tinha agido na vida do seu pai, e ele sabia das promessas que tinham sido feitas. Então, o desprezar a primogenitura é também desprezar as promessas que foram feitas à sua família. Então, não é só desprezar a primogenitura. Esaú demonstra não valorizar a promessa que foi feita. Ele era o herdeiro natural de Abraão e de Isaac. Então, mais uma vez aqui o narrador está a demonstrar claramente onde está o fio da linhagem da descendência prometida a Eva. No início do capítulo, o narrador faz confirmando que Ismael não é e que os filhos de Quetura também não são. E agora chega Jacó e Esaú. A profecia feita por Deus e dada a Rebeca de que o mais velho serviria o mais novo, e ambas as narrativas que aqui nós temos descritas, as duas narrativas que nós temos, a do nascimento dos gêmeos e depois a da negociação da primogenitura, vão demonstrar uma coisa. Vão demonstrar como a graça de Deus age de forma diferente em relação às expectativas humanas. Deus escolhe os improváveis, os mais novos, os menores, os fracos. O apóstolo Paulo, muitos anos depois, ao falar da doutrina da eleição, ele vai usar exatamente esta história para falar da doutrina da eleição. E ele vai dizer assim: pois os gêmeos ainda não tinham nascido, nem sequer tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme. Ou seja, não por causa das obras, mas por aquele que chama. E disse: o mais velho servirá ao mais novo. Como está escrito: amei a Jacó, mas rejeitei a Esaú. O que diremos? Há injustiça da parte de Deus nisto? De modo nenhum. Então, antes sequer de eles fazerem o que fosse para determinar, Deus escolheu porque Deus sabia. Não, Paulo está a dizer exatamente o contrário. Paulo está a dizer para que o propósito da eleição se levante e brilhe. Eles não sequer tinham feito nada e Deus já escolheu antes. Deus escolhe o mais novo. Nós vimos isso em Abel. Abel que adora a Deus. Caim que já era mau. Nós vemos isso descrito depois em 1 de João. Vemos também a escolha de José para ter mais honra. Ele tem aqueles sonhos com os irmãos que se prostram diante dele. Deus escolheu José. Os irmãos mais velhos deviam honrá-lo, deviam se prostrar diante dele. A escolha de David, que foi escolhido para ser rei. Ele tinha irmãos mais velhos, tanto que o pai vai dizer: olha, não tenho mais nenhum filho. Está lá no campo, vão chamar David. Os próprios discípulos que Jesus escolhe não são homens da alta sociedade social ou religiosa, mas são homens que nunca seriam a primeira escolha de nenhum de nós aqui. A própria escolha de Paulo para ser um dos principais enviados de Deus, um apóstolo, para ser um dos principais redatores do Novo Testamento, um homem que perseguia a igreja, que assistiu e concordou com o assassinato de vários cristãos. Mas Deus apareceu-lhe de uma forma assombrosa para atraí-lo irresistivelmente à sua graça. Este texto de Gênesis deveria encorajar os seus ouvintes originais, o povo de Israel, muito possivelmente prestes a entrar na Terra Prometida, face aos seus múltiplos e grandes e fortes inimigos. A nação de Israel tinha sido escolhida pelo próprio Deus. Ainda que pequena, nem o faraó, o homem mais forte e mais poderoso do mundo da altura, foi capaz de esmagar ou travar aquele povo. E ele tentou. Israel seria também, por meio deste texto, assegurada a proteção da vitória que eles teriam face ao povo que eles iriam encontrar depois, na sua caminhada em direção à Terra Prometida. Os Edomitas, os descendentes de Esaú. A certa altura, quando eles estão a caminhar para Canaã, eles pedem aos Edomitas para passarem no meio da sua terra. Eles prometem: nós não vamos comer nada da vossa comida, nós não vamos beber dos vossos poços, fiquem descansados, só queremos passar pela vossa terra. E os Edomitas disseram: por aqui não passam. Anos mais tarde, David vai lutar com Edomitas e vai fazer deles servos. Só que o conflito não termina aí. A semente da serpente continuaria a se levantar contra Eva, contra a semente de Eva. E Edom fez parte do sítio que foi feito pela Babilónia a Jerusalém. Edom estava lá. E Israel então foi deportado para a Babilónia.
E mais tarde, enquanto estão no exílio, o povo de Israel vai cantar no Salmo 137:7: Senhor, lembra-te dos edomitas, do dia de Jerusalém, porque eles diziam arrasai, arrasai até os alicerces. Mas a palavra dos edomitas não seria a final. Embora um certo edomita, muito poderoso, tentou eliminar o descendente da mulher, por excelência. Herodes, edomita, tentou matar Cristo, o descendente da mulher. Quando ele pediu aos magos para encontrarem a localização do bebé que tinha sido prometido e que nasceu, os magos depois são avisados por Deus e não voltam para o mesmo caminho. Um anjo depois aparece a José no momento em que Herodes, percebendo que não consegue encontrar a criança, ele manda matar todas as crianças que tenham menos de 2 anos. O edomita que tentou assassinar o descendente da mulher. O descendente de Esaú não conseguiu vencer o descendente de Jacó. Jacó saiu por cima novamente. O descendente de Jacó, Jesus, é descrito por Isaías como aquele que não tinha formosura nem beleza. Quando olhávamos para ele, não víamos beleza alguma para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens. Homem de dor, experimentado nos sofrimentos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não lhe demos nenhuma importância. Isaías 53, 2 e 3. Ele nasceu numa manjedoura, numa cidade insignificante, no seio de uma família irrelevante e foi morto de uma forma vergonhosa. Mas como afirma o apóstolo Paulo, depois do seu encontro com Jesus, que mudaria a sua vida para sempre, ele disse assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar as sábias. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que são nada, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Então o que é que nós temos aqui? Do início ao fim, nós temos a exaltação da graça soberana e livre de Deus, cujos critérios de escolha nos ultrapassam. O que é certo é que aqueles que Deus escolhe, sejam eles fracos, pecadores, incapazes, desprezados, marginalizados, esses são conduzidos às vitórias que de facto importam à luz da eternidade. A vitória das vitórias em todo o universo foi conseguida por aquele que mais injustiçado foi neste mundo: Jesus. Jesus, o único homem perfeito que jamais pisou nesta terra, foi crucificado, foi sepultado, mas a sua morte foi a vitória das vitórias sobre o pecado, sobre a morte. Então a maior das vitórias veio para e a partir daquele que mais humilhado foi. Aquele que disse que o reino dos céus é para quem? É para os pobres de espírito. Aqueles que reconhecem a sua fraqueza, a sua pequenez. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. São os últimos, também disse Jesus, que serão os primeiros. Esses são aqueles que sabem quem são. Sabem que estão a receber uma dádiva pura da graça, que é imerecido, não merecem. Sabem que são pecadores, insuficientes, pequenos, incapazes. É para os que confiam que Deus dá o reino dos céus. Não para aqueles que se acham os principais merecedores do céu. São esses que Deus escolheu, aqueles que sabem que estão doentes, é que precisam de médico, não é aqueles que acham que estão sãos. Então o meu primeiro desafio nesta tarde é que nós possamos reconhecer o nosso lugar, o de pecadores que à partida merecemos ficar de facto para trás. Então, que tu nesta tarde não sejas como Esaú, não desprezes aquilo que é de facto importante. O que de mais importante há são as palavras que Deus disse a Abraão, a Isaac, a Jacó, a David, a Elias, a Jeremias, a João Batista, aos discípulos. E tem dito ao longo de toda a história, e está a dizer a cada um de nós hoje, a promessa da salvação que é somente em Jesus. Então não desprezemos como Esaú as coisas da eternidade. Não desprezes a eternidade, não desprezes Deus, volta-te para Ele nesta tarde. Se te sentes assim esmagado, se te sentes pequeno, insuficiente, se te sentes imerecedor da graça, ao ponto de achares que Deus nem sequer vai olhar para ti, que Deus não te vai perdoar mais uma vez, que Deus não vai agir em teu favor, olha para Jesus, porque não há culpa grande o suficiente que possa impedir a graça de Deus de te dar vitória, por meio de um perdão que é inesgotável e imensurável. Confia na vida, na morte, na ressurreição de Jesus. Para aqueles de nós que somos filhos de Deus, este texto traz-nos um encorajamento. O primeiro encorajamento que nos traz é mostrando que a graça soberana usa até os nossos piores momentos, as nossas piores fraquezas, para nos conduzir às vitórias que de facto importam. Que vitórias são essas as que importam?
As vitórias que importam é a vitória da humildade, é a vitória do arrependimento sincero, é a vitória da adoração, do amor cada vez maior, mais intenso para com Deus, a vitória da santidade, a vitória da mortificação da carne, a vitória da compaixão para com quem tem fraquezas como as nossas, a vitória da gratidão, do reconhecimento a uma graça tão grande que nos escolheu apesar de sermos iguais ou piores do que Jacó, o enganador. Agora, isto não é uma licença para nós pecarmos. É um lembrete para nos humilharmos. Porque como é que é possível tamanho amor vindo em nossa direção? Uma graça que nos pega do lixo, onde nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em que tudo na nossa vida, tal como diz Paulo, tudo nós devemos considerar como esterco, face a Cristo e a quem Cristo é. A sua graça veio até nós e nos ergueu para que nós o possamos glorificar, não por causa de qualquer coisa boa em nós. Este texto também nos encoraja de outra forma. Mostra-nos como Deus conduz à vitória aqueles que Ele escolheu para serem parte do seu povo. Aqueles que Deus escolhe, Deus dá a vitória. Embora Jesus tenha nascido num lugar desprezado, tenha sido desprezado por todos à sua volta, tenha morrido da forma mais desprezível e vergonhosa de todas, Deus levantou-o dos mortos, ressuscitou ao fim de 3 dias, fez-o sentar à sua direita e Ele vai um dia voltar. E todo o joelho se dobrará diante dele e toda a língua confessará que Jesus é Rei. O diabo não o deteve, o mundo não o deteve, a morte não o deteve, o pecado não o deteve. Deus fê-lo vitorioso sobre tudo e sobre todos, para nós com Ele sermos mais do que vitoriosos também. Então, se Deus nos chamou para sermos dele em Jesus, e se Deus nos deu missões, projetos concretos para a nossa vida, então Ele vai também nos dar a perseverança para nós permanecermos no seu reino para sempre e vai nos dar a capacidade para nós fazermos a sua vontade e cumprirmos os seus propósitos. Ainda que os nossos piores inimigos se levantem contra nós. A nossa própria carne, o diabo, o mundo à nossa volta. Então não interessa se nós hoje estamos numa manjedoura, se nos sentimos pequenos que nem um grão de mostarda, se temos 5 pães e 2 peixes nas mãos, não interessa se temos um Golias à nossa frente ou se temos umas muralhas intransponíveis como as de Jericó. Não interessa. Se Deus nos escolheu, se Deus nos chamou, Ele nos dará a vitória. Agora, isto pode dizer respeito aos propósitos que Deus tem para nós como pais, como mães, como maridos, como esposas, como profissionais, na vida da igreja, no trabalho, nos projetos que forem. Mas, acima de tudo, esta garantia de triunfo e de vitória diz respeito a 2 coisas principais. Primeiro, a nossa missão como igreja, em lutarmos pela edificação uns dos outros e pelo evangelismo. Porque Jesus disse o quê? Jesus disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então lancemos-nos com confiança aos desafios que Deus nos dá como igreja. De vivermos a vida em igreja, de nos dedicarmos uns aos outros em serviço, de nos amarmos uns aos outros, de nos exortarmos, discipularmos uns aos outros e dediquemos-nos ao evangelismo, junto daqueles que se cruzam connosco. Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Ele prometeu aos discípulos de que Ele daria o Espírito Santo para falar as palavras no tempo certo, para falar as palavras quando eles estivessem diante de outros para testemunhar acerca dele. Ele vai nos dar as palavras. E a segunda coisa importante e garantida que Ele nos vai dar a vitória em relação à nossa salvação. Porque Deus disse que nada nos separará do seu amor por nós. Não vai ser a morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus. Então batalhemos pela nossa santificação. A salvação é certa. Lutemos pela nossa santificação. Nós temos tudo, o apóstolo Pedro vai dizer isso na sua segunda carta. Nós temos tudo o que precisamos para vencer os nossos pecados. Tudo. Temos tudo o que precisamos. Temos o Espírito em nós para desenvolver as virtudes. Temos a palavra de Deus. Temos a igreja. Temos uma graça sem fim. Temos a oração. Temos a ceia que nos relembra e nos alimenta a fé. Nós temos tudo o que precisamos para a nossa santificação. Lutemos pela nossa santificação. Lutemos por sermos cheios do Espírito, para que a nossa vida possa ser uma vida frutífera. E Natal é isto aqui. Natal é graça que brilha a sua luz irresistível na escuridão das nossas vidas, sem pedir licença.
sem pedir licença. Porque se tivesse que pedir licença, toda a gente diria que não. A graça de Deus arromba as portas do nosso coração. O seu grito rompe a nossa surdez, para que então possamos ouvir e nos render a Ele. A sua graça nos arranca. Cristo irrompeu nas trevas da humanidade do seu povo para tirá-lo do pecado e da morte. Caso contrário, nenhum de nós estaria aqui. Não havia, nem ainda há sequer ainda hoje, nada em nós que nos possa fazer conquistar o amor de Deus. Nada. Por isso é que é graça. E por isso é que é soberana e livre. Ele faz como quer. E estas histórias de Gênesis são uma evidência dessa ação habitual e inusitada aos olhos humanos da graça soberana de Deus que não pede licença. E é uma graça não pedir licença. Se nós estamos aqui e o amamos, foi apenas porque Ele nos amou primeiro. Como Jesus disse aos discípulos. Não foram vocês que me amaram primeiro. Fui eu que vos amei primeiro. Fui eu que vos escolhi. Por isso, toda a honra, toda a glória, sejam ao Deus que escolhe para ser parte do seu povo, vitorioso, aqueles que são os fracos, os marginalizados, os insuficientes, os últimos, os pecadores. Nós. Olhemos para Jesus, aquele que veio a nós há 2000 anos atrás. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque Tu vieste a nós, independentemente de nós. Porque não havia nada em nós que pudesse conquistar o Teu coração. Não havia nada em nós que pudesse Te acrescentar o que quer que fosse. É somente a Tua graça. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és o autor, aquele que começa, e és o consumador, aquele que termina a nossa fé. Tu és o dador do arrependimento e da fé. Tu és aquele que nos chama da morte para a vida, estando nós ainda mortos em pecados e ofensas. Jesus, isto é um mistério. Isto é um mistério. Mas é isto que nós vemos ao longo de toda a Tua palavra. E, Senhor, como nós podemos ver nesta própria história de Jacó e de Esaú, não tem nada a ver com o desempenho que Tu podias antecipar na vida de Jacó, porque Jacó foi um enganador. Não foi desempenho. Foi o Teu amor e a Tua graça numa decisão da eternidade. Obrigado, Senhor, porque Tu nos alcançaste. Eu Te peço por todos aqueles que estão aqui nesta tarde, que ainda não se renderam aos Teus pés. Senhor, se o Teu Espírito está a trabalhar neles, Senhor, que se rendam. Convence-os de pecado, justiça e juízo. E, Senhor, aqueles nós aqui que somos Teus, que possamos ser lembrados, fortalecidos, na verdade de que, se somos Teus, nós somos parte de um povo que é vitorioso, em que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Por isso podemos ter ousadia na vida de edificação mútua, no evangelismo, e na nossa santificação, sabendo que nada nos separará do Teu amor. Muito obrigado por isso, Jesus. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti.